Olá, amigos do podcast Minha Araras. Mais uma vez estamos aqui nos encontrando para trazer informações importantes da nossa cidade. Inclusive, eu falo que sempre trago pessoas aqui que fazem a diferença. Pessoas ilustres ou não, mas que fazem a diferença em nosso município, nossa cidade. E hoje, meu amigo Castelar, que está aqui, prazer, Castelar, ter você aqui. É João Castelar, né? João Castelar, rapaz. Prazer tê-lo aqui, João. O prazer é todo meu, viu? Vamos saber da importância do João Castelar. Você é nascido em Araras, João? Nascido em Araras. Você é de família italiana também? Tudo buona gente? Tudo buona gente. Tem um montinho de outro sangue no meio também, mas faz parte. Você fala com as mãos assim que nem eu, não? De vez em quando. De vez em quando agarro aqui para só não quando não ficar está amarrado, aí você consegue falar. Eu vi dizer que o italiano caiu no mar. Como é que você salvou de lá, aqui do navio, até aqui na praia? Eu vim parlando. João, mas não estamos aqui para falar de idioma nem nada, de Itália nem nada, mas da nossa querida cidade de Araras. Aliás, podcast Minha Araras é da minha cidade de Araras, minha querida Araras. Nossa! Né? Nossa querida Araras. Você é do bairro Belvedere também ou não? Belvedere. Nascido, criado, casado no Belvedere. Não na Avenida Padre Anchieta, não. Ali é o parente seu. Padre Atílio. Padre Atílio? Padre Atílio. Por lá de lá. É. Bom, a sua importância para a humanidade é você ser humano, né? Mas a sua importância para Araras é pensar no próximo. E você fez isso, não foi? Acho que foi uma opção que a gente teve como uma inspiração divina, vá? Muito bem. Eu já vi você cantando na igreja, tudo certinho. Gostou? Até que falei assim, nossa, não sabia que o Castelar tinha esses dotes aí cantando, tocando violão. A gente tenta um pouquinho, né, Gil? Mas depois você teve Covid, parece-me que... Foi final de 20, a gente pegou um Covid aí. E ficou uma pequena sequela aí que comprometeu um pouquinho o fôlego. Às vezes você não consegue chegar no finzinho do compasso e já faltou fôlego. Aí é ruim. Então, mas você não está fazendo fisioterapia pulmonar, coisa assim? Não foi feito nada. Mas pode fazer que recupera. Uns medicamentozinhos aí, estamos tomando ainda, tá melhorando. Sabe o que precisa fazer? Correr umas 3, 4 horas no sol bem quente. Rapaz, eu estou pagando para alguém correr para mim, mas não está dando certo não, está ficando cara a brincadeira. Pagar para a turma correr no lago para gente? Opa! Uma vez eu falei isso pro saudoso doutor Nelson Salomé. Eu falei, eu estou pagando um menino para correr para mim. Ele falou assim, quando você vestir o paletó de madeira, você vai pagar para o menino junto ou você vai? Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí é exclusividade. Bom, isso tudo foi a introdução do nosso bate-papo, nossa conversa. Mas a importância dos seus atos, do ato de cada um do ser humano, o ato é que fica, não é uma palavra. Verdade. Falar todo mundo fala, mas fazer é mais difícil, né, João? É um pouquinho mais comprometedor você fazer, né? Você foi o fundador da ANCRA? Gil, eu e minha esposa, nós tivemos uma experiência significativa na vida aí com a chegada de uma criança. Sim. Deixa eu só explicar. A ANCRA é Amigos... Associação de Amigos das Crianças de Araras. Muito bem. Agora pode seguir, João, desculpa. Inspirado, então, em toda essa experiência vivida aí com essa filha adotiva, nós fundamos a ANCRA. O propósito inicial era do trabalho exclusivamente com os portadores do HIV/AIDS. Então, deixa eu entender um pouquinho, João. Como é o nome da sua esposa? Isabel. Isabel, que é digamos assim, o baluarte da ANCRA, né? É a locomotiva. Locomotiva. A gente vai apoiando. Bom, a sua esposa e você não tinham filhos? 4 biológicos. E depois, por que resolveram adotar um filho? Da onde veio essa ideia? Não vem a ideia. Deus coloca na tua vida. É um dom que aparece aí, uma dádiva. Um presente de Deus. Como a gente costuma dizer. Rapaz. E vocês adotaram porque a criança estava em risco, coisa assim? Gil, na verdade, nós fomos solicitados. Na época, nós éramos Abel, mas eu falo nós porque sempre estamos juntos, mas dentro da pastoral da criança, fomos convocados aí por um médico do Serviço de Saúde Pública. Sim. Que tinha uma criança num estado de desnutrição muito significativo. Grave. Muito grave. Ela estava com 3 meses, pesando 3 quilos, e tinha uma diarreia constante, vômito constante, então não conseguia ganhar peso de forma nenhuma.
A avó, uma senhora já bastante idosa e também acometida de algumas comorbidades, né? Aham. Não tinha aquele pique para estar cuidando de uma criança. E morava numa situação bastante ruim também. Uma casa sem piso, sem reboco na parede, todo aquele mofo. É uma época assim, tipo março, que chove bastante, né? E E a mãe era o quê? a mãe, ela teve a criança e deixou com a mãe dela, com a Com a avó, avó? e voltou para Para as ruas, né? junto do companheiro, tá? É. E nós ficamos com dando esse apoio à avó. Sim. Só que passados 30 dias, um mês, não havia evolução nenhuma no quadro dessa criança e esse médico chamou-nos novamente, escuta, vocês vão ter que ficar mais tempo com essa criança. Aliás, vocês vão ter que ficar com essa criança dentro de casa porque ela inspira cuidados muito significativos aí. Aí ela não vai ter chance se ficasse lá. E aí, claro, foi dado todo o aspecto legal nessa Documentação, parte documentação, jurídica. junto a conselho tutelar e tudo mais, né? E a gente passou a ficar com essa criança. E a avó vinha visitar essa criança pelo menos umas 2 vezes na semana. É, porque coitada, a avó também tinha um E sentimento. você não pode quebrar esse vínculo. vínculo familiar, né? E, Gil, foi difícil, rapaz. E aí nós, junto com o médico ainda, a gente fez... Você não pode dizer o nome do médico, não? Pedro, Pedro. Pedrão, desculpe. Pedrão? Pedrão. Um pediatra famoso que ficou na Zona Leste tempo lá. Exatamente, Depois foi para Conchal. É o próprio. Pedrão? Isso, Pedrão? Pedrão. Esse cara foi meu amigo, rapaz. Poxa, que bom. E era um médico que todas as mães gostavam, né? Pessoa muito humana. É humana e Tanto bom que médico. todo o trabalho que ele fez com essa criança foi uma coisa extraordinária, entende? Esse Pedrão é um pediatra, trabalhou tempo na Zona Leste da cidade, era muito querido pelas mães, tinham crianças que levavam nele, e eu acompanhava através das reportagens, por isso eu conheci. Desculpa, João. Não foi nada. Bom, e aí? E aí, Gil, a gente, junto com o Pedrão, a gente fez uma bateria de exames na Unicamp para ver se identificava o que estava havendo com essa criança. Quantos meses tinha? 3? Já estava no 4º mês. 4 meses. E ainda com uns 3 quilos. Nossa. Você vê, não evoluía. E chegaram os primeiros resultados, acusava, claro, uma anemia muito forte e tinha uma sífilis congênita instalada ali. E vamos tratar. E ela ficou 15 dias internada para receber o tratamento adequado, que eram injeções e não tinha músculos. Então precisava fazer tudo endovenoso. Então ficou Tinha que ficar no internada hospital mesmo, não tinha no jeito. hospital mesmo. Aí, 15 dias depois, ela estava tendo alta e chegaram os demais resultados. E um deles, HIV. HIV. Foi uma transmissão vertical. E Da mãe para da filho? mãe para filho. E aí, Gil, a gente foi tentando o quê para manter essa criança? Porque toda a opinião clínica na Terra dizia, ela não vai chegar a 1 ano de idade, ela vai a óbito. É muito sério. Isso faz quantos anos, João? 22. Nossa, e aquele tempo, a AIDS matava, como ele falava, né? E era um preconceito só, né? Demais de preconceito, demais. É. Então foi tudo isso, Gil, que foi dando assim esse embasamento para essa tomada de decisão de se fazer alguma coisa. Bom, aí vocês trouxeram a criança para casa e descobriram que ela tinha um HIV. Aí, E aí, como é que ficou a cabeça da sua mulher e a sua? Rapaz, é isso que você falou. AIDS, há 20 e poucos anos atrás, era alguma coisa, sentença de morte. Sentença de entende? morte. Então você fica sem chão, mas depois você vai... A família adotou a criança também, entende? Todo mundo. Sua família em geral. Então isso fortaleceu muito a gente lutar por essa criança. E as suas outras crianças, os outros filhos, também tiveram o mesmo gosto de receber a criança? Todos eles. Foi isso que nos deu maior força para a gente Nossa, conseguir. que né? beleza, João. E mais tarde chegou mais outra criancinha também no nosso meio. Tá bom. Vai, seguindo aí o raciocínio. E com isso, Gil, a gente conseguiu debelar todo aquele problema da diarreia dela, testando uma porção de leites aí. Todo leite que surgia, você vamos lá, vamos testar. E foi leite de cabra que conseguiu Resolveu. resolver. A partir dali ela começou a ganhar peso
já entrou em tratamento com AZT e tudo mais, né? Era o coquetel na época? Era coquetelzinho, xaropinho que ela não engolia os comprimidos, né? E a gente passou desse ano e ela não foi a óbito. Ela chegou 1 ano de idade com peso certo já, não? Já estava quase equilibrado o peso dela. Oh, que beleza. Bom. Isso tudo, Gil, o infectologista que cuidava dela, o Dr. Massaro, ele falou, O melhor infectologista que eu conheço. Então ele disse, olha, vocês podem dizer que a multimistura da pastoral colaborou, que a medicação foi legal, vocês fizeram tratamento adequado, mas se há uma coisa que salvou foi o amor. João. Isso é que Bonito, João. motivou. E aí? Vamos repartir esse amor. Oh, beleza. E foi aí que surgiu a inspiração forte para a Ancra. Aí você e sua esposa resolveram criar a Ancra porque vocês passaram na pele e vocês queriam ajudar os outros, é isso? Sim. Não só no aspecto clínico, Gil, mas aquilo que você disse aí, todo o preconceito que caía em cima de um soro positivo, entende? Nós chegamos a ter experiência pessoal com preconceito em relação à nossa filha adotiva agora, que nesse meio de tempo a gente... Você não dá o nome dela nem nada, nem também para não ser perseguida por esse preconceito, né? Não, hoje também já não tem mais. Absolutamente, poxa, absolutamente. Hoje ela está numa situação tão boa de vida, ela se casou. Oi, que bênção de Deus. Vai dar netinho para você. Vai dar um netinho e vai ser norte-americano, está nos Estados Unidos hoje. Olha que benção. Tá que nem a filha do Dão que estava. Ô, João, mas eu me lembro bastante disso na época, eu estive lá. Onde você se situa hoje no Versalhes, que é a Ancra, não era uma fábrica de doce que o prefeito na época, Pedro Eliseu, tinha implantado? Doce ou sorvete, uma coisa assim? Não era bem isso, Gil. Era merenda? O prédio foi construído destinado a uma creche. Sim. Tá? Mas depois foram identificados alguns problemas estruturais no prédio. Perfeitamente. E não foi autorizado, então, que fosse instalada a creche. Sim. Mas é um prédio público, estava lá. Então, metade dele, praticamente, tinha um projeto da prefeitura realmente de doces. É doce ou sorvete, uma coisa Doces. assim, merenda. Eu me Doces. lembro que eu fui lá com então o prefeito Pedro Eliseu Sobrinho. Isso. Até depois o prefeito Varley também deu sequência nesse Isso, projeto aí. é. Foi alguma coisa lá já dando quase embrionário para a agricultura familiar, que eles faziam esses doces Isso, exatamente. aí, Exatamente. compotas, ensinavam a fazer e tal coisa. Tinha curso ali e tudo. Isso. E no outro lado tinham 2 salas que eram ocupadas pela escola Oscar Janeiro, Que é de frente hoje. que é de frente. É. Aí, quando o prefeito Meneghetti assumiu, a gente já estava fazendo ali praticamente só a multimistura da pastoral da criança. E aí, quando o Meneghetti assumiu, fez toda uma reforma naquele prédio lá, fez um reforço estrutural e tudo mais, já com layout mais adequado às atividades que a gente se propunha a realizar. Então, mas só dizer para... Talvez tem pessoa que não entenda, Multimistura. era um composto para Combate à desnutrição. para combater a desnutrição, Desnutrição criança infantil. desnutrida, então, para não ter inanição, e vocês então faziam essa mistura, Fazíamos. entregava a pastoral? Isso, junto com a pastoral. Nessa época a gente estava na pastoral ainda fazendo esse trabalho. Tá. E a Ancra já estava correndo em paralelo ali. Você criou a Ancra, então? Com a sua esposa, você e ela, como é que foi? Ela comigo, mais ela do que eu. Ela foi a Eu te chefe. falei, ela é a locomotiva, ela é o carro-chefe lá. E quem que resolveu dar esse nome? Eu me lembro na época eu vim aí e falei, Ancra, o que será que é isso? Quem que bolou esse nome? Amigo, nós fizemos uma primeira reunião com pessoas que nós convidamos para expor essa nossa ideia do projeto e Sim. constituir a Ancra. E nesse dia a gente ficou num brainstorming lá, ou toró de parpite, né? Aham. Para a escolha do nome. E o Ancra que foi um nome mais Adequado, adequado. né? Mais ou mais fácil também. aceito por todo mundo. E Entende? mais fácil de assimilar também o nome, né? Então, pareceu estranho no início, um negócio meio estranho, mas com o passar do tempo aquilo vai fazendo parte da gente.
Bom, aí criou-se a ANCRA. Criou-se a ANCRA. Documentada certinho. Tudo bonitinho. Eu me lembro disso. Aí o prédio, a prefeitura, então, cedeu para a ANCRA. Cedeu aquele... Incomodato, como é que é? Incomodato, por 60 anos. Até que tenha gente ali que vocês estejam cuidando, alguém sucedendo você e tal, a ANCRA vai continuar. Se Deus quiser. Que é o propósito. É que a gente passa, né, Gil? Agora a entidade não pode passar, ela tem um propósito muito forte aí. E... Nós vamos, fica aí, outros assumem. Se Deus quiser. Nós estamos já começando a criar esses sucessores aí para... Tem que já ir treinando os outros, né? Porque... Bom, vamos tentar entender. Eu não sei, eu entendo perfeitamente o que aconteceu, porque eu acompanhei desde o começo. Desde o comecinho, até que era antes, era o curso de doce, de composta, né? E tal. Sempre acompanhei. Mas aí, bom, com a filha vocês resolveram criar isso aí para orientar as outras pessoas e tudo mais. Exatamente. Aí vocês tinham um prédio. Foi cedido esse prédio e a gente começou a realizar atividades lá. Adaptaram o prédio para essas atividades? Exatamente. Só que daí, Gil, começou a crescer muito o público-alvo nosso. Que à medida que o tempo vai evoluindo, a medicina foi evoluindo, a ciência foi evoluindo em relação ao tratamento da AIDS, né? Uhum. Então, hoje, você fala da AIDS, não tem cura ainda. Está perto. Não tem cura ainda, mas tem tratamento. Hoje em dia, bom, de AIDS, ninguém morria. Morria de doenças oportunistas, né? Que, na verdade, a AIDS, ela... acaba com a imunidade. Acaba com o sistema imunológico teu e as oportunistas chegam. Então, a pneumonia, a toxoplasmose... Tudo que vier depois monta a cavalo. Exatamente. Né? Bom, aí você tem esse local, já tem um know-how, conhecimento para atender essas pessoas. E quem é que vinha aí? Quem que mandava essas pessoas para você? Veja só, Araras nós temos aqui o ambulatório especializado, o SAI. Que é dentro da Mas na época não tinha. Tinha já? Tinha já. O SAI eu pensei que fosse coisa nova. Não, já é desde o tempo quando foi implantado o Programa Brasileiro de Combate à AIDS, esses laboratórios especializados foram instalados para fazer a testagem. Rápida, inclusive, né? Faz a testagem, faz o aconselhamento, no caso dos reagentes, né? É. Oferece a medicação, oferece a consulta médica. Então, é o lado clínico, digamos. Só que a ANCRA, ela vinha complementar esse trabalho, porque o maior problema era a aderência ao tratamento. Então, aquela montanha de medicamentos que ela tinha que tomar... Era um coquetel na época. Um coquetel. Então, você tinha problemas no sistema gástrico, intestinal, entende? A pessoa não se adaptava ao tratamento. Então, você tinha que fazer todo um trabalho de convencimento, de acompanhamento. Até o trabalho psicológico, né? Principalmente. Principalmente, porque você veja a pressão que ele tinha aí com relação. Tem que ficar escondido, porque se eu me mostrar, eu... Então, aí sofre o preconceito. Então, por isso que o SAI, ele era escondido dentro da Secretaria de Saúde, então, antes. Ficava, tinha um lugarzinho dele lá. Então, depois, para você ver, João, como é que é o preconceito, né? Depois que a AIDS já não é mais uma coisa assim tão terrível, porque a medicina avançou e tal, o SAI mudou de lá, tem uma casa separada. Tá ali na Fernando Delamen, tá lá no... Bem Francisco Russo, é aquela ruazinha que sai atrás do comercial. Sem saída lá, né? Eu fui... Não sai. Não sai na rua que não sai. Sai na rua que não sai. Bom, por que agora pode ir lá? Porque as pessoas tinham constrangimento de aparecer no lugar daquele e outros vissem, falar que lá tem AIDS. Verdade. Era isso? Verdade. Então, hoje já pode... muitas situações desse tipo aí. A pessoa escondia, tinha uma vergonha danada, um medo. Ô Gil, tinha muitas vezes que a gente faz um trabalho aí de assistência familiar também. Sim. Então, você vai até a casa do indivíduo para ver como é que está indo o tratamento dele. E muitos chegavam a pedir para a gente, quando não fosse com o carro da entidade. Fosse meio que camuflado. Não podia caracterizar. Então, porque aquele tinha o logo, tinha o nome da entidade. Então... E a ANCRA ficou marcada por isso. Sim.
Mas No depois, começo, principalmente, né? mas quando começamos, logo no início da ANCRA, a gente se percebeu que crianças, efetivamente, com HIV eram poucas e as que tinham estavam sendo bem cuidadas. É mais os adultos mesmo e por falta da aderência. Aí a gente começou a desenvolver um trabalho mais de fortalecimento da família, porque atrás de toda essa sequela do HIV vinha um problema de desestrutura familiar, rapaz, quase tão grave quanto. Então a gente começou a pensar nesse aspecto. Então a forma de você trazer essas crianças para dentro da ANCRA, trazer a família para dentro da ANCRA, para eles receberem todo esse apoio psicossocial, porque infelizmente hoje ainda, a HIV se manifesta muito nos diversos bolsões, onde a violência, a droga... Verdade, principalmente a droga compartilhada, né? Tranquilo, a pessoa se prostitui para ter dinheiro para comprar droga, e nessa atividade toda vai se defrontar com o HIV. Bom, tinha dado uma diminuída nos casos, mas agora tem uma estatística que está aumentando de novo. Que o pessoal esquece, né, Gil? Parece que ninguém vê morrer de AIDS, então a pessoa fala assim... Quanto tempo faz que Cazuza morreu, que Renato Russo morreu? Né? E aqui o Lauro Corona, que eram pessoas que eram conhecidas e que a AIDS levou. Então, poxa, não era privilégio só do coitadinho. Os famosos também estavam sujeitos. Só que há tanto tempo que não acontece mais... Então me esquece. Esquece, perdeu o medo. Quando eu venho aqui eu tuço, não sei porquê. Espera um pouquinho, né? Você deu um tempinho? Não. Estou indo no ritmo que você acha que tá bom ou não? Tá ótimo. Pode seguir? Então, João, depois o pessoal parece que perde o medo, porque não... É como agora temos aí a vacina da Covid. Então, eu acompanhei todo dia vacinação. Todos os dias eu ia lá no Parque Ecológico e tal, desde o ginásio de esporte depois lá. E a questão era o seguinte, a televisão mostrava lá, não tinha nenhum óbito por Covid, a turma sumia da vacina. Parecia morrer um conhecido ou outro, todo mundo corria tomar vacina. É mais ou menos por aí? Por aí. Não, é o tipo da coisa que não pode ser encarada como uma azia que você toma um antiácido e passou, né? É um comprometimento. Minha filha, por exemplo, até hoje ela toma medicação. Apesar de que a carga viral dela hoje é indetectável. E ela continua fazendo os exames? Continua fazendo os exames, continua a medicação. É um tratamento para o resto da vida? Até que se tenha a cura definitiva? Tipo hepatite. Hepatite o cara tem uma vez, só que o vírus vai ficar no organismo dele... Precisa controlar a colônia depois, né? E o HIV, ele tem essa capacidade de se multiplicar. Então, se você não der um cerco, uma quebra no ciclo dele, ele vai crescer de novo. Por isso que a hepatite, principalmente a hepatite C, o pessoal faz lá aquele tratamento. Hoje já mudou, tem vários medicamentos fortes, né? Sim. Para isso. Mas... o tratamento e o acompanhamento das colônias de vírus que tinha, né? Verdade. Se controlar, a doença está controlada, assim? Controla. Daí, efetivamente, você não chega a desenvolver a AIDS, que seria aquela... Seria soro positivo só, então. Você não vai ter o sistema imunológico debilitado a ponto das oportunistas chegarem, entende? Então, aí é que está o segredo da... Hoje você não tem mais sobrevida, você tem qualidade de vida. Qualidade de vida. Exatamente. Em função disso também, hoje, o que a gente é uma focada no nosso trabalho, buscando esse que eu te falei, o problema da estrutura familiar, de cuidar dessa geração que está vindo aí. Porque é essa turminha que vai cuidar do mundo amanhã. E está aumentando o número de casos, vocês se preocupam com isso também? Bem, só que com todo o tratamento existente hoje, você não vai chegar a casos extremos. Sim. Que os pacientes que nós temos na ANCRA, a maioria deles tem sequelas disso daí. Perderam a mobilidade, perderam voz, perderam fala, a visão. Mas a AIDS chega a isso? Poxa. Depende da doença oportunista. Se instalar uma neurotoxoplasmose, o cara pode. Já é. Vai sequela na certa. Opa. E também tem muitas outras doenças. A maioria das doenças são aquelas oportunistas que a gente fala, né? Exatamente. Bom, João, e eu estive lá na ANCRA e vi uma porção de gente lá.
Tinha um pessoal jogando, tinha um joguinho lá, tem... Bom, é muito... A Angra, eu acho que você que está em casa deveria visitar. É muito organizado, muito limpinho, tudo bem feitinho ali. E tem um local para cada coisa. O que o pessoal estava fazendo naquele joguinho na mesa lá? Esse é um trabalho mais assim de terapia ocupacional, entende? Aquelas pessoas que estavam lá, eram portadoras, não? Sim, sim são. Ah, E tinha, mesclado com eles ali, tem a orientadora educacional, tem a terapeuta ocupacional também, que está ali a com eles. monitora, acho que tinha uma lá, monitor. Isso. Fica com a enfermagem também de olho em todos os sinais. Muito bem, isso aí é um trabalho para a pessoa até esquece um pouco do problema dela e fica num aprendizado lúdico ali, digamos assim, para distrair. E você tem essa atividade de fisioterapia, tem a psicologia, que pelo menos umas 2 vezes por semana, cada um deles se envolve com isso aí. Muito bem. E tem uma outra porta que eu vi lá, que é onde tem aula. Que aula que é aquela lá? Bom. Aquela preparação isso daí é um projeto que a gente está fazendo junto com o Instituto Votorandim e o Condicar. Sim. Está voltado ao menor aprendiz. Tá? Treinar o pessoal para o mercado de trabalho. Treinar o pessoal para o mercado de trabalho. E aí a gente está com jovens de 14 a 16 anos para iniciar uma capacitação. Tá? Se bem que dentro do projeto a gente até trouxe uma faixa etária até mais cedo um pouquinho. A partir de 12 anos temos alguns alunos lá. Que o objetivo não é só você dar capacitação técnica para eles, entende? É você desenvolver também aquele sentido de dignidade, aquele sentido de eu posso cidadania. E sou capaz. E a gente está com 4 eixos trabalhando. Temos lá auxiliar administrativo, vendas, operador de mercado e secretariado. Pergunta. Quem está frequentando, as pessoas que estão frequentando essas aulas, que eu achei muito importante, eu vi lá, muito bem organizado. Inclusive, você é um dos professores lá. Sim, a gente ministra um pedacinho dos cursos, repartindo a experiência da vida. Esses alunos ali são filhos de familiares com AIDS? Eles têm AIDS ou nada a ver? Nada a ver. Qualquer pessoa pode fazer o curso? Tem alguns lá. Isso aí é aberto a toda a sociedade. A população. Inclusive, nessa segunda turma que a gente iniciou as aulas com eles em setembro, nós fizemos todo um trabalho junto às escolas estaduais, principalmente, que você tem a faixa etária mais dentro do público-alvo nosso. E em toda a cidade, Zona Leste, Cândida, Zona Norte, Zona Sul, buscamos e trouxemos. Então, através da pastoral, vem? Não. Indicado pela pastoral, não? Não apareceu ninguém, não. Não. Apareceram indicados pelas escolas, entende? Não, vai. Prossiga, desculpa. E algumas demandas assim espontâneas de busca de alguma coisa. E a ideia nossa, Gil, é dar sequência nisso, porque está sendo uma experiência fantástica de você sentir nesses jovens aí aquela preocupação com a oportunidade que ele vai ter no mercado de trabalho, entende? Não se imagina ele ocupar a cabeça dele. E você sair da escola já com alguma noção do que é um trabalho lá fora, entende? Numa organização. Ali é horário inverso ao escolar, que é normal dele? Todo esse trabalho que a gente faz com as crianças e adolescentes, estamos hoje trabalhando em torno com 70 a 80 crianças e adolescentes, tudo no período universo escolar. Desse daí, cerca de 40 deles são encaminhados pelo CRAS. Nós temos uma parceria com a prefeitura para fazer esse trabalho de fortalecimento de vínculo familiar, entende? O CRAS é muito importante também. Muito importante. São equipamentos do poder público aí que estão ajudando na recomposição da sociedade. João Castelar, aqui do Ancra. Fala para mim, e o custo disso? Quem é que banca? Meu amigo. Aí chegou a hora da onça beber água. Porque até vou beber quando a gente fala custo, porque no trabalho nosso, o trabalho voluntário ele não tem tanta eficácia assim. Porque você tem um público-alvo que você tem que estabelecer um vínculo forte. Sim. E o trabalho voluntário, infelizmente, você não tem solução de continuidade, entende? Então, de repente... A pessoa faz quando pode, como pode, né? Então, é uma contingência. Então, a gente tem que remunerar os profissionais. O fisioterapeuta, o psicólogo, o terapeuta profissionais. Você tem que remunerar. É part-time? É part-time. Nós temos uma enfermeira, que essa daí é funcionária efetiva, entende? Enfermeira lá.
E depois você tem esses outros profissionais que são pagos sob demanda. Prestador de serviço. Prestador de serviço. Custa quanto isso aí? Custa pelo menos uns 70 mil reais por mês. Vamos pôr mais ou menos R$1.000 por pessoa que você atende? Até um pouco menos. É. Mas e considerando o pessoal da área clínica e o pessoal da área social aí, está em torno de 100 e poucas pessoas. Então... Bom, aí você atende todo o pessoal, né? Aí a gente tem um contrato de parceria com a prefeitura. A prefeitura ajuda com a parte financeira? Com a área social, né? Uhum. E mais um convênio com a saúde, para atendimento daquele lado mais clínico. E de tudo isso... Isso a administração pública que ajuda, nesse caso. Então, isso daí responde com 30% a 32% do nosso orçamento. Tá? E o resto? É que eu te falei, meu amigo. Deixa eu ver se eu tenho uns merréis aqui. Correr atrás, me dá uns merréis. Você Rapaz, tem que correr atrás. E aí você faz o quê? Evento? Faz o quê para ajudar? Pede para os empresários? Nós temos um pessoal que faz um trabalho junto à sociedade, na busca de doações, né? Nós temos alguns beneméritos que, desde a constituição da ANCRA, religiosamente, eles têm feito contribuições mensais para a gente. Isso é importantíssimo. Tá? Seja em espécie mesmo, seja em vale alimentação, que a gente retira no mercado. Nossa, como é bom isso. E muitas doações, principalmente na área de alimentos e roupas, você recebe muita doação, material de limpeza. E essa doação, você deixa de gastar. Aham. Então, isso ajuda enormemente. Tá? E os eventos que a gente faz. Você lembra daqueles eventos de praça aí, Arraial da Praça, Café e Chocolate, Usina São João, são tradicionais para a gente. Tem uma outra coisa que uma vez eu participei de um evento, tinha uma mocinha lá que fazia contato comigo. Ela tinha uma certa deficiência, não lembro. Acho que é a Andréia. E ela tinha, acho que número de rifa, se não me engano, e eu ajudava a vender, coisas assim. Não lembro se era convite para festa. Feijoada. Feijoada, João. É verdade. A gente faz feijoada também. Tá então, você continua fazendo isso? Continua. Esse ano, inclusive, fizemos. Fizemos panqueca, feijoada. Agora está a festa do pastel lá também. E quem ajuda você a fazer isso aí? São voluntários? Como a PAI, por exemplo, tem os voluntários, né? Você tem voluntários suficiente? Temos alguns aí fora que dão um apoio para a gente, mas a maioria é feita com o nosso pessoal mesmo, entende? Que coisa, rapaz. É uma luta, Gil. Uma luta como é que você falou outro dia para mim? Um leão por dia, mata o leão por dia e deixa 2 amarrados para amanhã. Deixa outro amarrado para amanhã. Complicado. Mas a resposta tem sido bastante positiva, graças a Deus. Eu percebo que você é feliz com isso. Acho que não tem tempo para ficar triste, não. E a sua esposa também, né? Porque, Gil, isso faz parte de um crescimento espiritual muito forte. Grande, muito grande. Sua esposa é religiosa como você? Acho que até mais que eu. Eu vou falar a verdade para você, João. Acho que você está em segundo plano. A sua esposa está lá em cima, né? Eu tenho que concordar com você. Assim eu te falei. Ela que teve Porque você que está em casa e de repente acontece, vamos supor, um caso que nem o João e a esposa dele. Como é que é o nome da sua esposa? Isabel. Isabel. Dona Isabel chegar e falou, não, bem, vamos fazer isso. Você que está em casa teria coragem de falar para o seu marido, vamos fazer igual a Isabel falou para o João? Isso aí tem que ter muita coragem, né, João? Força, amor ao próximo, sei lá. Você se compromete, Gil. E Deus faz o resto. E quantos anos faz isso? 22 anos? 22 anos, só 22 anos. Que você começou tudo. É isso que nós começamos lá. Que beleza, João. Não, vamos pensar assim. Você sabe que eu sou da área de linguagem, da língua portuguesa, de várias outras línguas. Quando você vai escrever alguma coisa, eu sempre falava para os meus alunos, olha, vamos escrever sobre o sol. Faça aí uma narrativa, uma redação sobre o sol. Então, para você fazer isso, vamos imaginar que não tem o sol. Faz o contrário, você começa a escrever sem o sol. Tá. Você vai saber a importância que existe o sol. Vamos escrever da âncora sem a âncora? Como é que seria? Pensa, você que está em casa, João, como é que seria esse pessoal todo até desses 22 anos? O que teria acontecido com esse pessoal?
Ô, Gil, eu acho que, pessoalmente, seria alguma coisa tipo frustrante, entende? Não ter feito alguma coisa. Não, mas estou dizendo Mas com certeza... Vamos supor que não tivesse âncora. Com certeza o homem Nancinho tinha providenciado alguém para fazer. Seria outro. É isso que você quer dizer? Eu acho que sim. Porque teria que ter Sempre tem. uma instituição Sempre como tem. essa em Araras. E a âncora, a gente não tem notícia de uma outra na região que Eu não conheço nenhuma. faça esse tipo de trabalho. Eu não conheço. Então, eu acho que você é pioneiro. Vocês são pioneiros na região, talvez até no estado. No estado eu não digo, mas na região eu tenho firmeza para dizer que... Porque se for analisar bem mesmo, João, o camarada fala assim, deixa isso para, não vou mexer com isso não, né? A dor de cabeça. Se todo esse tempo, a sua luta da Isabel, a sua e de outros que participaram ali, inclusive eu gostaria de falar, eu não sei se posso, sem a sua autorização, do benemérito ali, que famoso, inclusive já falecido. Eu acho que Pode falar dele? deve falar. Fala você. Aquele prédio que você viu lá, que, como eu disse, a prefeitura cedeu um terreno para a gente e um prédio em cima. E havia um compromisso da âncora de estar construindo um outro prédio que seria o centro de atendimento aí para esse nosso trabalho. Ficaria com 2 prédios, no caso, Dois que prédios. precisaria, né? Que se atender 2 serviços diferentes Aham. no mesmo espaço não dava. Então você tinha crianças brincando de um lado Uhum. e gente deitada numa cama do outro lado da cortina. Rapaz, Uma cortina dividindo eu isso. lembro disso, cara. Então não dá, Gil. É, Dos 2 lados é ruim. não tem jeito. Então, O segregamos. trauma para a criança ver aquilo e a própria pessoa que está dando não queria que a criança visse. E o espaço Não dá. estava crescendo. Crescia nos 2 lados. Crescia o pessoal buscando um trabalho mais do apoio no lado clínico e crescia também o número de mães e crianças buscando esse lado mais social, entende? Perfeito. Desenvolvimento social. Então, vamos fazer o prédio? Vamos. E dinheiro? E dinheiro. E a gente já começou a conversar com alguns empresários, alguns amigos aí, e fomos fazer uma visita a esse nosso querido amigo, o senhor Lair. Por isso que eu não queria falar não. Lá de Deixar Souza. você. E quando ele viu o projeto, ele falou, pô, é isso que vocês querem? Não, não queremos, nós precisamos. É isso que a gente precisa. Falou, Manda fazer. faz. Quem tem Então a dinheiro, gente fala. foi lá pensando alguma coisa, tipo, ele vai dar uma contribuição e vai ser aquele estímulo para a gente buscar mais. E ele financiou um prédio inteirinho para a gente. E bancou tudo ali. Bancou tudo. Lair de Souza. Aí Antônio de Souza. Tem uma história da sopa de pedra que ele me contou um dia, mas isso aí não vou contar hoje. Aí ele bancou o prédio inteirinho, fez aquele prédio bonito ali atrás que vocês Sim. onde tem aqueles corredores bem organizados, com portas adequadas e Todos tudo. aqueles consultórios, aquelas salas específicas, né, para trabalho, que toda a mobília, Tudo que tem lá dentro. tudo foi trazido aí por pessoal do Rotary, pessoal do Lions, algumas empresas que patrocinaram aquilo, grupos de encontro de casais resolveram, olha, vamos equipar esse consultório, vamos equipar aquela sala. Provida, Organização Fênix também colaboraram em termos de... compramos uma Kombi com um elevador de cadeiras, aquele negócio todo. Precisa. Todo aquele equipamento de fisioterapia, cozinha. Então, tudo foi na doação. Alguma coisa que a gente imaginava, Gil, um trabalho de 10 anos, Fez em um ano e meio estava tudo operando, entende? Olha que beleza. Mas Graças a então, Deus. aí que eu falo, tem gente que ajuda, né? Tem gente que tem dinheiro, mas ajuda os outros, né? Sim. Então, quando você se propõe a fazer alguma coisa para o bem, É. fica tranquilo que tem muita gente que vai estar do seu lado te ajudando. Tem. E é por isso que a gente segue firme, que temos certeza que Deus está sempre colocando em nosso lado, nossa frente, nos apoiando gente de boa fé. Que tem Gente nos que quer o ajudado. bem dos outros, do Exatamente. seu semelhante. Você tem alguns reveses? Tem. Aham. Então, mas felizmente, acho que as vitórias nossas foram muito maiores do que Qualquer revés. algumas derrotas que tivemos ao longo do tempo, perdendo alguns pacientes que chegam efetivamente numa situação muito Já bem debilitada. avançado, né? Exato.
Ô, João, então, aí o pessoal, esse pessoal que estava lá, por exemplo, que eu visito lá, você deveria visitar, viu? Você que está aí. Fique à vontade. Faça uma visita lá na Ancra. Pode visitar a qualquer horário? A qualquer horário. Só nos avise para a gente poder organizar. Para recepcionar e tudo. Exatamente. Certo. Bom, aí esse pessoal chega lá, fica o dia todo? Esse pessoal da área clínica, sim, a gente busca eles de manhã nas casas deles. Você busca com a viatura da... Tem 2 compras lá que estão para esse serviço. Ficam o dia todo conosco, recebem lá o café da manhã, o almoço. Às vezes à tarde levam uma marmitinha para casa. Sim. E à tarde a gente devolve para a família. Que é aquele sentido de você buscar também o comprometimento da família com o paciente, o tratamento caso, dele. né? Exatamente. Então, mas aí, rapaz, essa pessoa volta para casa, acho que feliz, né? Sim. Pelo menos o tempo que está conosco lá, todo mundo tem demonstrado felicidade. Eu vi na mesa o pessoal jogando, acho que uma psicóloga, monitora, sei lá, uma moça que está lá, uma funcionária. Uhum. Eu percebi que eles faziam uma jogada e riam e tal. Esquece um pouquinho do problema. Sim, criam uma convivência entre eles lá, um relacionamento muito bom, entende? Então, mas todos os dias vai buscar esse pessoal ou tem pessoa que vem por conta própria? Tem gente que vem por conta própria. Aí fica o dia todo ali. Você tem esse pessoal em torno de 15, mais ou menos, que esses estão constantemente lá. Mas você tem gente que vai lá, vai no dia para passar com a psicóloga, vai lá para obter alguma informação, vai para tentar agendar uma consulta, buscar medicamento, às vezes ou sai, a gente pega o medicamento e a pessoa vai lá buscar. É uma forma da gente estar monitorando se a pessoa está usando se direitinho. Está usando direitinho a medicação, entende? Muito bom. E como eu te falei, faz também essa visita domiciliar e vê. Porque se o cara não estiver tomando a medicação adequadamente, é perceptível. Pô. Já percebe logo. Ele já começa a definhar logo. Bom, é difícil a gente mensurar esse trabalho aí que vocês têm, mas eu sei que você já teve algumas críticas no começo, não teve? Já recebemos. Por quê, João? Ô, Gil, mentira. Não quer falar disso? Não, veja só, mentira. A desqualificação. Eu me lembro de uma crítica. Narrativas. São armas que pessoas que, às vezes, não têm argumentação. Não sabe o que falar porque vê que não tem nada errado e inventa alguma coisa, é isso? Exatamente. Vamos deixar essa parte. Então, já que eu não aí. posso brigar com você, então eu vou desqualificar você e tudo bem. O único meio, João, de você passar, esse é meu modo de entender, alguém para trás, é indo adiante. É o jeito. Né? Agora as pessoas, como às vezes na política mesmo a gente vê, a pessoa conta uma mentira tão veementemente que consegue passar aquela mentira para a população, de maneira geral, como se fosse uma verdade. Exatamente. E isso eu acho que é um crime, não vou dizer terrestre, mas celestial, né? Foi aquele assessor do Hitler que a mentira, muitas vezes contada, acaba se tornando uma verdade, né? Por aí, eu pensei nele. Mas, bom, hoje você tem esse trabalho, você se sente realizado até aqui, ou você tem mais ideias para frente, fazer outras coisas? Não, nós estamos aí, inclusive... Você acha que fez sua parte já? Não fizemos ainda. Não. Desculpa, João, interrompi você de novo. É porque eu me empolgo nesse assunto. Fica tranquilo, estamos conversando aqui. Eu me empolgo nesse assunto porque eu acho que é muito interessante, é muito importante. Eu acho que penso que todos os seres humanos deveriam se preocupar mais com o seu semelhante. Assim, seja ele portador do vírus da AIDS, seja ele portador de sífilis, ou não portador de doença nenhuma, seja ou um dependente químico, você o que for. Dependente químico. Que muitas vezes então já dá paulada, né? O cidadão passa no teu portão lá, você dá R$2 para ele, para ele ir embora logo. Ele quer se livrar dele. Você subornou sua consciência e tudo bem, o mundo continua. Isso chama subornar a consciência, é? Foi boa essa, viu? Quando você repassa simplesmente para se ver livre de alguma coisa. Comprei a minha liberdade aqui por R$2. Toma, vai. Não é assim, João. Não é assim. Então, hoje, Gil, a gente está pensando num projeto bastante audacioso, mais uma vez.
a prefeitura cedeu mais uma outra área para a gente, ali do lado da Ancra mesmo. Tem mais 4 mil metros quadrados, arredondando os números. E a gente quer fazer um trabalho aí um pouco mais consistente para crianças e adolescentes. Bem de formação mesmo, na área de esportes, cultura, artes, entende? Para que essas crianças e adolescentes não fiquem nas ruas, é isso? Exatamente, exatamente. Então a gente pretende colocar lá uma quadra, colocar uma série de salas com atividades bastante definidas, tá? E se Deus quiser, Vai dar certo, João. se Deus quiser. Você tem força para isso. Tem certeza. Acho que sim, Gil. Deixa eu falar outra coisa para você. Aí o pessoal doente ali ou não, é claro que tem que ter um atendimento médico. Sim. Isso impactou em alguns problemas para você ou não? Você sempre esteve aliado à Secretaria da Saúde? Os médicos vinham aqui, você mandava para lá, para consulta, como é que é? No início de todo o trabalho, nós mencionamos o Dr. Massaro. Esse é Dr. o melhor Massaro, infectologista. ele ficava presente lá na Ancra, pelo menos 2 vezes por semana. Não sabia Ele fazia esse trabalho desse lado lá. dele. Depois ele começou a pedir que nós levássemos o pessoal lá para o consultório dele. Então ele Sim. dava atendimento até hoje. Até hoje ele ainda atende o pessoal no consultório dele. E a gente tem parceria com a Unimed que nos dá pelo menos umas 8 consultas mensais em diversas especialidades. Então os casos mais graves a gente encaminha via Unimed. E o SAI continua tendo todo esse apoio também lá. O apoio do SAI é muito importante para você. Então, aquelas consultas mais rotineiras, né? Os exames, tudo mais, de carga viral, da resistência D4, então são todos feitos aí no serviço público ainda. Muito bem. Bom, você está bem amparado, você conseguiu tudo isso no pedido, na conversa, como é que foi? Você só ia lá pediu, a Isabel, Não, você? muita gente, muita gente. Então tem mais gente que... Só que às vezes você não precisa pedir, você mostrando o que você está fazendo, as pessoas vêm Se oferece. e te apoiam. Oferece um apoio. É. Muito bem. E esse tipo de apoio é muito significativo. Bom, E é por isso que aquilo que eu te falo, a responsabilidade é muito grande, entende? Então, cada vez que você recebe uma ajuda, você fica mais responsável porque você está se comprometendo com mais alguém. Tem a história do Antoine Saint-Exupéry, que é do Pequeno Príncipe. Fala isso aí, né? Fala de... Você quando cativa a pessoa, você é responsável por ela, coisa fica assim. responsável por ela. Bom, e à noite esse pessoal? Fica alguém ali? Não, não fica ninguém. Antes ficava? Não. Não. Todo esse trabalho da área clínica também, como te falei, à tarde a gente leva para as famílias, no dia seguinte vai buscar. Quem tiver com problema de internação fica no hospital? Fica no hospital. Ah, então tá bom. Então a gente faz todo acompanhamento. Também estimula a família a estar participando sempre, tá? Porque nós temos aí 150 famílias que a gente dá atendimento nesse sentido. E se você for ficar envolvido particularmente com cada um, não dá conta. Não tem jeito. Nem a família vai ter que ajudar também, entende? Então você delega funções também para os familiares. Exato. É por isso que é feito todo um trabalho com a família também. Não é só dar remedinho para o cara que está lá. Você tem que trazer aqueles que estão vivendo com ele, conscientizando-os da importância desse envolvimento deles. Bom, e as crianças, aquilo, né? No vale inverso colar. Então, certico. E eu não sei, mas às vezes que eu vou lá, eu vejo o pessoal feliz, rapaz. Eu penso assim, nossa, tem gente doente desse jeito aí, doente, com o vírus, né? E o pessoal está feliz. E antes você via o pessoal que tinha isso ficar cabrunhado num canto e definhando até morrer, né? Verdade. Não era isso? A gente tenta manter um astral bastante mais elevado na Ancra, lá, entende? E oração e religião entra também? Você que é um religioso? Não, o trabalho todo que a gente faz é um trabalho muito ecumênico, entende? Então, não importa a igreja ou a religião, mas... Não importa a religião. Que eu vou falar de Deus, eu estou falando do Deus do católico, Deus do... Qualquer que seja o Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Qualquer Deus. que seja a religião. Porque a igreja não tem bandeira, né? Tanto que a gente faz, no final do ano, a gente sempre faz uma cerimônia de ação de graças lá, uma missa, eventualmente, então, culto. E nos últimos tempos a gente juntava, o Padre João Bosco também
Colaborava. Tá hoje perto de Deus lá, né? Ele deve estar ajudando lá por outro lado. Com certeza. É. E Padre João Bosco e um pastor, os dois juntos, Se uniram. fazendo um culto. Se uniram para ajudar. Então aquilo, Gil, foi alguma coisa assim que... É nossa, difícil de ver. Eu participei, vi vários atos ecumênicos, né? Mas, assim, quando é de vitrine e tal, algum evento gigantesco, a gente vê cada um de cada religião falando um pouco lá. Agora, num local desse que ninguém vai ver, um padre e um pastor se unir é bacana, não? demais. É coisa difícil Demais. de se falar até. Mas existe. Existe. Tem gente boa e tem gente ruim, mas eu acho que Exatamente. ainda tem mais gente boa do que ruim, né, João? É que aquilo que o Martin Luther King dizia, né? Que o que preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Esse é o problema. Silêncio dos bons. Os caras ficam quietinhos, os bons e os maus fazendo um tropel danado. Exatamente. Exatamente. Bom, eu não sei se eu deixei alguma pergunta que você quisesse que eu pudesse ter feito para trás. É que a gente está batendo um papo tão gostoso de coisa boa, de coisa que prosperou, né? Porque Exato. falar de coisa ruim parece que é mais fácil, mas de coisa boa as pessoas quase não procuram falar. Por isso que eu trouxe aqui o João Castelar, da ANCRA, deixar um abração para a esposa dele, Isabel, por esse trabalho magnífico deles. João, eu queria deixar para você falar mais alguma coisa, complementar. Se eu esqueci, você esqueceu de falar alguma coisa, fica à vontade aí. Não, Gil, eu só gostaria de dizer ao pessoal que está nos vendo aí que esse trabalho de construção das pessoas é um trabalho bastante cansativo, é um trabalho que exige uma dedicação muito forte, mas não tenham medo não, porque Deus vai estar sempre amparando, E Deus vai estar sempre trazendo aquela energia necessária para você continuar. é sempre compensador, né? Gratificante ao extremo. Porque se você passa, como agora a gente está fazendo esse curso com as crianças, poxa, eu fiquei imaginando, Gil, faz 50 anos que eu trabalho nas empresas aí. Você vai adquirindo um monte de conhecimento. Se você não botar para fora isso, lembra daqueles caras que vinham vender aquelas enciclopédias, Sim. tudo, que daí, bonitinho, né? Aquelas capas de couro, toda aquela inscrição Vendedor dourada. de livro era Nossa, o que havia no putz, momento. Né? Era um intelectual, né? Aí você pegava todo aquele conhecimento, colocava na estante e enchia de poeira em cima. Ninguém ia ler. Então, poxa, eu não quero ser uma enciclopédia, não. Não, né? Eu quero botar para fora. E Tudo fazer que o você aprendeu trabalho. na vida. É o que está fazendo. E foi uma experiência maravilhosa isso, não só nesse cursinho que eu te falei, mas todo esse trabalho que a gente faz junto com a... Desculpe. Pode ficar à vontade. João. Esse trabalho que a gente faz aí junto a essas pessoas mais necessitadas, não vou chamar de carentes, não. Que tem muita gente que gosta de falar de pessoa carente, da coisa, mas para deixá-las numa massa de manobra. Não é por aí. Você tem que dar dignidade para essas pessoas, você tem que fazê-las crescer, entende? E Não, tudo você, isso, Gil... você ajudar uma pessoa que está precisando num certo momento é válido. Você está precisando de um alimento, de um remédio, a gente ajuda. Mas você ajudá-la a ter dignidade e se virar sozinha é muito melhor. Né? Porque Oxe, todo mundo sim. quer ganhar seu dinheiro, não quer precisar de ninguém. Não é isso, João? Eu acho também, poxa. Agora você ensinando esses garotos aí, eles vão ter uma chance de ter uma profissão e ganhar o próprio dinheiro. É o que a gente busca, Gil. É isso aí, É né? o que a gente busca. Bom, eu acredito que está tudo bem conversado. Se ficar alguma coisa para trás, já vou deixar o convite para você voltar conosco. Ok, se alguém também tiver alguma coisa que tenha dúvida com relação à âncora, faça uma visita lá pra gente, vai lá. Nós não passamos o endereço nenhuma vez. Né? É mesmo, né? Fala o endereço aí para nós, por favor. Nós estamos ali no Bosque de Versalhes, ali na rua Arlindo Cressoni, 201, em frente da Escola Oscar Janeiro. Arlindo Cressoni é uma rua paralela a Zé Antônio Cressoni. É a rua paralela principal que passa lá o do supermercado Copacabana, Copacabana. Versalhes e tudo mais. Exatamente. É, E nós temos também um site, isso que eu ia perguntar. tem lá o ancra.org.br, tem página no Facebook,
Quem quiser ajudar, pode entrar por lá ajudar. Pode entrar, conhecer o trabalho, se quiser nos ajudar, seja com alguma habilidade que tenha. Com trabalho ou com dinheiro, o que tiver. O que for, tudo é bem-vindo. Pode nos procurar, pode conhecer o trabalho lá. Por falar nisso, a Ancra, de frente tem a escola Oscar Alves de Janeiro, tem uma pintura maravilhosa ali. Quem fez aquela pintura nas duas escolas, na Ancra e na escola? Foi voluntário? Foi um grupo de jovens que faz esse trabalho aí. Voluntariado. Não são aqueles grafiteiros, não. Entendeu? Na pejorativa. Não, mas ali ficou uma obra de arte. Ficou. Bom gosto deles, fizeram uma coisa até bem vibrante. Inteligente. Exatamente. E bonito. João, muito obrigado pela presença e deixar o microfone para suas despedidas. Só fala para mim sua formação acadêmica e qual foi sua profissão na vida? A minha formação acadêmica foi administração de empresas. Só que daí você vai se envolvendo com tantos trabalhos que você vai buscando, vai lendo e vai agregando outros conhecimentos, entende? Tá certo. E aprender a cantar, você aprendeu aonde? Esse é dom natural. O violão você aprendeu sozinho também? Não, o violão, olha, foi quase sozinho. O João, além de tocar violão, canta muito bem. Eu vi na igreja ele cantando, fiquei abismado, não sabia dessa sua faceta. Certo? A gente vai voltar ainda. João, muito obrigado pela presença, um abraço. Eu até que uma agradeço, próxima, Gil. viu? Foi muito bom estar contigo, com vocês. Um abração. E você, internauta que está conosco, fique ligado. Numa próxima oportunidade estaremos juntos. E se você quiser conhecer a Ancra, entre aí no site ou então visite aqui pessoalmente. Você vai gostar. E um trabalho que, se você fizer voluntário, você vai se elevar espiritualmente e vai se sentir muito melhor. Tá aí? Amigos, até uma próxima e que Deus nos abençoe.